Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Código Aberto. Nós estamos falando sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, não de todo o livro de Atos, mas principalmente essa igreja pós-Pentecostes. Essa igreja que recebe o Espírito Santo e passa a funcionar ainda mais unida. Ela se une e recebe o Espírito. Depois de receber o Espírito, também continua funcionando bem unida. A gente percebeu, até pelo aquilo que o pastor Bruno falou, que é uma igreja unida, mas também comete deslizes, às vezes tem uns excessos, não compreende ainda muito bem nem o seu papel, não compreende muito bem o tempo que está vivendo e por isso tem algumas atitudes. É necessária uma intervenção histórica, né, que é a perseguição vindo para que eles realmente cumpram a missão de sair de Jerusalém e ir até as outras pessoas, mas é uma igreja onde a gente vê esse espírito de vontade de viver unida, de vontade de, através dessa unidade, cumprir a missão. A gente vai passar por alguns, você vai ficar com uma síntese desses conceitos agora no vídeo que você vai assistir e depois a gente volta para ouvir música e encerrar o programa dessa semana. Embora a salvação seja uma decisão pessoal, percebemos que a conversão e a convivência do cristianismo passam por experiências espirituais coletivas, que resultam na unidade da igreja. Cristo atrai pessoas a si, mas a união com Cristo inevitavelmente nos une a outros em um mesmo corpo. Em seus últimos dias com os discípulos, Cristo reafirmou que eles nunca estariam só, que o Espírito os acompanharia e que confortaria sempre. E realmente eles não estavam só. Durante os 10 dias que se seguiram à ascensão de Cristo, os discípulos estiveram em comunhão e oração, compartilhando lembranças das obras, ensinamentos e milagres de Jesus. A falta dele era enorme e com humildade confessavam seus pecados e se arrependiam, sendo confortados com o pensamento de que eram amados e que haviam sido perdoados. Todas as divergências, desejos de exaltação foram extirpados, dando lugar a uma íntima comunhão cristã. No próprio dia de Pentecostes, da manifestação do Espírito Santo, mais uma vez eles estavam juntos, unânimes em oração. Isso mostra a importância da comunhão com irmãos, principalmente para aqueles que dizem não precisar da igreja. A festa do Pentecostes acontecia 50 dias após a Páscoa. Festejava os primeiros frutos da colheita, mas também a promulgação da lei no Sinai. Uma relação perfeita entre a morte de Cristo que nos possibilita o perdão aos que se arrependem de transgredir as leis do Senhor. Era uma festa alegre que reunia judeus dos confins da terra, onde os discípulos, cheios do poder, pregavam e cada um ouvia em seu próprio idioma. Nesse caso, ao contrário do que aconteceu em Babel, a língua foi um instrumento de união em torno do Evangelho de Cristo. Em resposta ao poder do Espírito, em uma só pregação de Pedro, mais de 3.000 se converteram e muitos outros em seguida. E é interessante notar como a primeira atividade dos novos cristãos era exatamente aprender. Eles tinham sede em receber verdades bíblicas, o cumprimento das profecias em Cristo e guardar as instruções do Mestre. O restante do tempo passavam simplesmente em comunhão uns com os outros, compartilhando experiências, partindo o pão e em constante oração. Todas as atividades vitais para a manutenção da fé. Essa união de amor se tornou tão forte que os que tinham mais bens voluntariamente vendiam e partilhavam com a comunidade. Essa não era e não é hoje uma atitude obrigatória, mas podemos perceber que quanto mais amamos a Cristo, mais amamos também as pessoas e nos doamos por elas voluntariamente. É o oposto de nossas atitudes naturais de egoísmo, ganância e cobiça. Com o crescimento da igreja, pessoas de diferentes culturas passaram a se relacionar em Cristo e a assistência aos mais necessitados era um sinal que, apesar das diferenças, eles eram um só corpo em Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Nisso consiste o resumo dos mandamentos do Senhor. Que possamos crescer em unidade, cuidando e amando uns aos outros. Que a paz seja convosco. Voltamos para ouvir música da Ana Beatriz, que é? Eu te agradeço, uma das antigas. Uma das antigas. Pra fechar. Ok. Oh meu Deus, pensando estou em ti, não posso entender o porquê de tanto amor. Queria poder te dizer que grata eu estou, pois sei que em teus braços
segura vou estar. Senhor, eu sei que o teu amor é o que traz paz em minha vida. Me sinto segura em ti, o meu medo se vai. Te agradeço, sim, acredito, sim, em tuas mãos seguro estou. Sei que estás olhando para mim, não importam os erros que eu já cometi. Eu sei que sozinha jamais me deixarás, meu Pai. Tua graça me basta, seguro em ti estou. Senhor, eu sei que o teu amor é o que traz paz em minha vida. Me sinto segura em ti, o meu medo se vai. Te agradeço, sim, acredito, sim, em tuas mãos seguro estou. Jamais temerei, pois estou bem segura sob tuas asas. Recebo cuidando de ti como as aves do céu. O teu amor é o que traz paz em minha vida. Me sinto segura em ti, o meu medo se vai. Te agradeço, sim, acredito, sim, em tuas mãos segura estou. Me sinto segura em ti, o meu medo se vai. Te agradeço, sim, acredito, sim, em tuas mãos seguro estou. Seguro estou. Amém. 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 Muito bom ouvir você cantando, muito bom ouvir os meninos tocando, sempre é bom ouvir vocês tocando. Amém. E obrigado, viu, Ana? E agora obrigado também por esse momento nostalgia. Né? 10 anos que tem essa música já, um longo tempo. Já faz uns dias, mas ela continua muito bonita, continua Amém. sendo bonita. Obrigada. Esse é o poder das mensagens, que as mensagens que vêm do Evangelho têm, né? Esse poder de continuar se renovando, a gente continua ouvindo músicas de tempos, de 10, 100, 200 anos, lendo uma Bíblia de 2000 anos, e a palavra continua se renovando. A gente pensa numa igreja, dessa igreja apostólica, aparece também muito marcante nessa igreja, uma igreja que está respondendo também a demandas sociais, a pessoas passando por necessidade, e essa igreja responde. Como é que a gente conecta essa resposta da igreja? Por que a gente pode entender que essa resposta dessa igreja também é fruto dessa unidade? O relacionamento com Cristo, ele vai nos impulsionar sempre a fazer coisas melhores para os outros. Isso é automático, é fruto do amor que vem dele para nós e vai estar transbordando. Então,
os cristãos dessa época, eles tinham isso muito vívido na mente, e por isso eles tinham principalmente essa parte de assistência social muito forte. Ir atrás dos necessitados, dos pobres, dos mais fracos, cuidar das viúvas, né? Era a essência do cristianismo. E, com o passar dos séculos, a igreja foi se institucionalizando mais, não estou dizendo que isso é uma coisa boa ou ruim, mas, inevitavelmente, aconteceu que nós desassociamos a igreja de qualquer movimento social. Sendo que é bem o contrário que acontece aqui. A igreja, como o Tiago falou, ela foi atrás dessas demandas sociais. E embora o cristianismo seja muito maior do que qualquer bandeira, ele agrega as que precisa. Porque Deus nos criou para ir atrás dos nossos também, para amar o nosso semelhante. E amar o nosso semelhante muitas vezes significa dizer assim, essa lei está errada, essa ação está errada. Eu preciso doar um pouco mais do meu dinheiro, do meu tempo. Cuidar dos que estão sendo prejudicados. Exatamente. Sim. E você estava no ponto de falar. Há uma ilustração de um pregador brasileiro que é muito própria. Ele diz que essa questão social e conviver em comunidade é como você fazer um purê de batatas. Se você pega uma batata crua, ela tem aquela casca feia. E se você for cortar aquela casca, vai sair muita batata. Vai sair muito dela. Você tem que colocar fogo nela, né? E esse fogo é a palavra, ele diz que é o contato com o Espírito e tal. Então, tem que ter isso. Só que a gente não pode parar por aí, para fazer o purê. Quando você, então, cozeu a batata, a pele vai sair muito mais fácil, aquela parte feia vai sair, não é? E aí você tem que amassá-la. E é curioso, quando você pega batatas uma longe da outra, tem suas peculiaridades e diferenças. Mas quando você tira a casca e você amassa e junta, é uma coisa só. Então, essa obra social, comunitária primeiro, é você se juntar, é estar junto. O cristianismo é isso, é fazer esse purê de batatas. Agora, onde entra a obra social nisso? A própria ilustração pode ir além. Você pega uma outra batata que não está cozida e você envolve esse purê nela. Não vai cozer a batata, porque isso é a palavra de Deus que faz, é o Espírito Santo que faz. Porém, uma coisa curiosa, se você tirar toda a purê de batata dessa batata, ela não vai ficar limpa, vai ficar alguma coisa do purê nela ainda. Então, se você vai leva um não cristão para uma reunião cristã, fervorosa, bonita, cheia de amor, ou quando você faz um ato de bondade verdadeiro e a pessoa vê nisso, vai ficar alguma coisa. E em algum momento essa pessoa vai dizer o seguinte, sabe de uma coisa, eu quero ir para esse fogo também, eu quero fazer parte desse purê de batata. E aí se torna uma coisa só. Ela não virou purê, mas ela sentiu como é que é ser, né? Como é que é isso. Porque a nossa adoração, ela também é engajada, né? Ela não é... Deus não nos tirou desse mundo, nós continuamos aqui. Então a gente tem que saber o que está acontecendo e saber agir perante essas situações. São as ações com interesse genuíno que as pessoas notam quando a gente está fazendo alguma coisa por elas, por interesse, né? E quando é genuíno, naturalmente contagia as pessoas. As pessoas se sentem contagiadas e têm vontade de saber mais de onde que vem essas pessoas que estão fazendo isso por mim, né? O cristão que ele está firme na palavra, que ele tem convicção naquilo que ele lê, ele cria misericórdia, cara. É a primeira característica que vem no nosso coração, misericórdia, porque Deus teve misericórdia pra gente e a gente quer passar essa misericórdia adiante. Para mim, o ministério social é você ter convicção no que você acredita e você saber que é uma responsabilidade. Não é algo só bonitinho, natural, mas é uma responsabilidade sua como igreja, que você vá atrás dessas pessoas. E a gente pode ver isso no discurso de Jesus quando ele fala em Mateus 25, do julgamento das nações. Cara, quem foram aquelas pessoas que foram atrás dos meus? Cadê aquelas pessoas? Não eram exatamente as que professavam tanto o meu nome, mas aquelas que foram na comunidade. E eu acho bacana pensar que essa é a lógica do reino de Deus. No reino de Deus, no reino dos homens, aqui no reino da terra, justiça é tratar as pessoas como elas merecem. No reino de Deus, eu trato as pessoas como eu fui tratado pelo rei. E se o rei do reino me trata com misericórdia, então eu vou tratar as pessoas com misericórdia também. E esse é o justo. O justo do reino é tratar as pessoas como Deus tem me tratado. É partilhar com as pessoas a misericórdia que eu recebi. Eu recebi graça. Então eu vou administrar graça também à vida das pessoas. Duas perguntas para a gente terminar. A primeira delas é o seguinte, para quem está lá em casa, vivendo suas dificuldades.
a gente vê uma igreja super parceira, companheira e vivendo junto e tal. Quais obstáculos hoje a gente tem na nossa sociedade, nas nossas comunidades, que são obstáculos bem presentes, que dificultam essa vida em companheirismo, essa vida em comunidade? O que a gente tem hoje que são obstáculos bem importantes, que a gente precisa ter atenção, que dificultam a nossa vida em comunidade e essa partilha companheira? Isso depende de onde você vive no Brasil, obviamente, né? Eu acabei de vir de uma missão lá no Amazonas, e nas comunidades ribeirinhas ali, as pessoas são muito próximas, elas já vivem em comunidade mesmo sem ser cristãs, né? Eu já morei em São Paulo, na capital, e é muito difícil, então depende muito de onde você vive. Porque existem barreiras geográficas, existem barreiras sociais, né? Existe a barreira do medo, da violência nas grandes cidades. Há algumas barreiras hoje que os apóstolos não enfrentavam muito, especialmente porque nasceram numa comunidade, outra coisa, uma barreira religiosa, porque eles nasceram numa comunidade, num meio ambiente que é religioso. Não era tão teocrático como no Antigo Testamento, mas era religioso. A sociedade era meio parecida, né? Ela tinha essa cultura religiosa. Hoje não tem cultura religiosa. Então essas são algumas das barreiras, talvez existam até outras. Sim, e só para... Você ia falar da barreira? Pode falar. Só vou dizer uma que é bem triste, na verdade eu vou ter que ser bem dura. É o conformismo. A gente tem que parar de se conformar, tem que parar de ser insensível com a nossa realidade. Porque é bem simples, na verdade, para você entender o que está acontecendo e como você pode ajudar, é só você estar sensível, é só você se colocar na posição de escutar, de ouvir, de observar o que está precisando de você. Então a gente está muito conformado a ficar na igreja, sentado todo dia, de chegar em casa, dar folheto e dar livro. Cara, mas seja mais sensível. O evangelho é muito mais profundo do que simplesmente fazer uma ação isolada. Você tem que estar atento ao que você pode ajudar os outros, e você precisa ajudar os outros. De forma telegráfica, em uma frase. Agora, Gustavo e a Tamires que não falaram sobre as barreiras. Uma frase, ao ponto. Por onde alguém que está em casa pode começar a ser um elemento para trazer companheirismo para a sua comunidade? Por onde começar? O que pode fazer agora? Começa sendo gente boa, cara. Porque imagina... Começa deixando de ser chato. Imagina você chegar para um vizinho seu que você nunca falou, nunca perguntou como ele tá, nunca ofereceu ajuda, e chega lá e entrega um convite para ir na igreja, entrega um livro missionário. Qual vai ser o efeito disso? Entendeu? No seu dia a dia, seja gente boa, seja como Cristo seria com as pessoas, né? Ser alguém agradável, gentil, né? Tamires. Conheça seu público. Como o pastor bem falou, a gente tem contextos muito diferentes no Brasil, por exemplo. Então, se você está em São Paulo, vou dar esse exemplo porque ele me parece bem extremo. Você não vai chegar na porta da pessoa, bater lá e querer entrar e tomar um chazinho lá e falar da Bíblia. Você vai ter que marcar um encontro no local público, vai ter que falar de coisas um pouco mais gerais e depois você vai aprofundando isso. Mas tem que saber quem são as pessoas, né? Exatamente. Tem que saber quem são. Até mesmo o próprio Jesus fazia isso. No método de Cristo era se envolver com as pessoas, conhecer as necessidades, né? E então ministrar a elas. E saiba o que irá cativá-las. E eu quero terminar o nosso programa olhando para essa igreja e pensando nisso, nesse final do texto que fala que eles desfrutavam a simpatia de todo o povo. Duas coisas bem importantes para mim ficam muito marcadas. Essa igreja que conquistou o olhar das pessoas, conquistou a simpatia das pessoas. E eles conquistam nessa unidade, e é nessa unidade que é agregadora. Nós cada vez mais temos comunidades e na nossa ideia, nós formamos comunidades de muitas maneiras. Por afinidade, e a gente forma um grupo e a gente sai viajar com o grupo, faz alguma coisa com o grupo, depois tem umas piadas internas que só a gente entende, tem umas coisas, e assim às vezes funciona como igreja, uma linguagem que só a gente entende, umas coisas que só a gente gosta, e a gente parece que tem tanta vontade de marcar a diferença que a gente esquece de manter a porta aberta. A gente tem tanta vontade de marcar aquilo que nos separa que a gente esquece de se identificar com as pessoas. E a gente vê uma igreja que faz o oposto. É uma igreja tão unida e tão unida, recebe o poder do Espírito Santo e na sua unidade o que ela faz é não dá para segregar, não dá para se afastar, não dá para parar de falar a língua das outras pessoas. E aí vem o dom do Espírito e ajuda a isso. Então que você promova a unidade, mas seja essa unidade que traz a possibilidade de que outras pessoas também se tornem unidas junto. Que a família cresça através da promoção da unidade. Que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem para o 6º encontro dessa temporada do Código Aberto.